Jesus, Tu és o único digno, Senhor, neste lugar. Nós Te adoramos, Senhor, com todo o nosso coração. Nos rendemos a Ti, Senhor, nesta manhã. Fala conosco, Senhor. É o que temos buscado durante todo esse tempo. Temos buscado a Tua presença. Temos buscado a Tua glória. Temos buscado somente a Ti. Revela-te a nós nesse dia, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você está preparado? Que bênção que você está aqui, que glória que você aceitou esse convite do Senhor. Você pode... antes de você sentar, nós vamos fazer algo. Queridos, temos buscado pela presença do Senhor, amém? E se você tem buscado, eu sei que Deus sempre responde à fé. Como Jesus dizia, seja feito conforme a sua fé. Quer se encher de fé comigo nessa hora? Levante a sua mão, vamos fazer uma declaração, mas ore, faça essa declaração, realmente pensando no Senhor, realmente esperando dEle. Diga: Pai querido, eu me posiciono neste dia para receber de Ti. Eu creio que a Tua palavra é uma semente poderosa, e creio que o Espírito Santo vai regar essa palavra em meu coração e vida será gerada. Diga: meus ouvidos estão atentos, a minha mente está receptiva, o meu espírito tem sede por mais de Ti. E eu creio que Tu estás aqui e quer me tocar. Por isso eu declaro em fé que eu não serei mais o mesmo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora coloca a mão no ombro do seu irmão e profetiza uma palavra para ele. Diga: o Senhor vai te tocar. O Senhor vai mover as águas nesse dia. Esteja preparado, prepare seu coração. Aleluia. Você pode sentar. Que alegria, Senhor, estarmos aqui. Que alegria estarmos em família. E eu quero nesta manhã compartilhar 3 tópicos muito simples contigo, que é o tema desta conferência e também o título desta mensagem: rendição. Esse era o título. E eu quero falar 3 coisas para você. A primeira: Deus quer o melhor para nós. Olha que boa notícia. Deus quer o melhor para nós. Segundo tópico: não é do nosso jeito, é do jeito dele. Terceiro tópico: a rendição é o único caminho do agir de Deus na terra. E é por isso que nós estamos buscando, justamente por isso, rendição. E o texto que eu encontrei em João capítulo 12, versículo 24, foca teu coração aqui, foca tua mente, porque essa é uma base para todo este dia. Esse texto diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus falou isso ao anunciar que era chegada a sua hora. A hora dele se entregar por mim e por você. Então eu entendo que esse texto, ele resume a prática da rendição. Não existe uma prática mais forte deste tema do que essa expressão de Jesus: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele deixar de ser grão, se ele cair na terra, se ele morrer, vai produzir muitos frutos. E nós queremos anunciar que Deus nunca vai nos pedir nada, queridos. Deus nunca vai pedir nada a mim e a você que antes Ele já não tenha feito através de Jesus. Pense um pouquinho nessa frase. Pense um pouquinho. Deus nunca vai nos pedir nada
que antes ele não tenha feito na pessoa de Jesus. Jesus foi à frente em tudo. Jesus está sempre à nossa frente. Não importa o que eu e você tenhamos que passar, esperamos Jesus sempre na frente, porque Ele já passou. Então o que Deus nos pede, Ele sempre já provou que pode ser feito, porque Jesus veio como homem e fez antes de nós. Isso é uma coisa tão tremenda. E por causa disso, de Deus sempre ter ido na frente, essa é a sua bondade, essa é a sua fidelidade, esse é o seu caráter, essa é a sua natureza. E nós nunca nos cansaremos de falar quem Deus é. Então vamos lá para o primeiro tópico. Deus quer o melhor para nós. Isso é uma notícia muito maravilhosa. Mas antes de entrar e explicar sobre isso, eu gostaria de estabelecer uma premissa. Sabe o que é uma premissa? É um fundamento. Se você constrói alguma coisa sobre um fundamento que não é bom, a construção toda fica comprometida. Se nós pensamos e cremos em algo cuja premissa não seja verdadeira, essa crença não subsiste. Ela não passa pela prova. Então nós precisamos estabelecer uma premissa. Quero dizer para você que Deus não é Deus de religião e Deus de igreja. Deus é o Criador e é o Rei do universo. Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Ele é o grande dos grandes. Deus não é Deus de religião. Deus não é Deus de igreja. Deus é Deus de toda a humanidade. E nós precisamos entender que tudo que Deus criou, essa é a premissa que eu quero que você pegue. Tudo que Deus criou foi criado com o propósito principal de tornar o seu nome e a sua grandeza conhecida em toda a terra. Vamos lá? Pensa aqui. Eu vou ter algumas frases, é a semente, né? Vocês me conhecem e sabem que eu vou jogando sementes aí. E depois eu creio que o Espírito Santo pega as sementes e vai revelando muitas coisas ao seu coração. Tudo o que foi criado com o propósito principal de tornar o nome de Deus, o seu nome e a sua grandeza conhecida onde? Na igreja? Em toda a terra. Essa é a primeira premissa. Tudo que foi criado para o louvor da glória de Deus. Querem ver a natureza? A natureza, tudo que Deus criou, lá em Romanos capítulo 1, vai dizer assim, os atributos invisíveis de Deus. Atributos invisíveis, você não está vendo, mas você vê. Não está vendo, mas vê. Sabe como é isso? Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua natureza divina é claramente vista nas obras criadas. Então, quando nós olhamos qualquer aspecto da natureza, nós enxergamos Deus. Esse era o objetivo. Então, qualquer coisa, você vê um pôr do sol, você diz que coisa mais linda, como Deus é lindo. Você vê a força do mar, você diz como Deus é poderoso. Tudo, a Bíblia diz, Salmo 19, os céus proclamam, os céus gritam a glória de Deus, o firmamento anuncia, uma noite revela conhecimento, outra noite, uma noite diz assim, você viu o que aconteceu? Você viu essa obra criada? Você viu? Os céus proclamam, você viu aquela flor desabrochando? Você viu aquela criança que nasceu? Você viu essa inteligência? Entendem o que significa? Os céus proclamam. A terra anuncia as obras criadas. Tudo foi criado para o louvor da glória de Deus. Adão, o primeiro homem, Deus disse assim, cresçam, multipliquem-se, encham a terra, governem. O propósito de Deus é que eles, vivendo o reino de Deus, eles pudessem estender o domínio do reino para além da geografia do jardim do Éden. Eles deveriam encher toda a terra. Encher toda a terra, o propósito de Deus sempre foi manifestar a sua grandeza em toda a terra. Sabemos que o homem pecou, nós cantamos sobre isso, mas Jesus nos restaurou. Então Jesus chamou a igreja. Eu sou igreja, você é igreja? Levanta a sua mão, diga glória a Deus, eu sou igreja. Então sabe o porquê você foi chamado? Estou ainda na premissa. Tudo que foi criado, tudo que Deus fez, com o objetivo principal de tornar o seu nome e a sua grandeza conhecida em toda a terra. A criação, a natureza,
Adão, primeiro homem, primeira mulher, e agora a igreja, nós somos resgatados. Então lá em Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos um povo de exclusividade do Senhor e que nós temos uma missão: proclamar, anunciar as grandezas daquele que das trevas nos chamou para a sua maravilhosa luz. O que nós temos que fazer? Proclamar as grandezas. Vou repetir a frase da premissa para que fique bem forte. Tudo que foi criado com o objetivo principal de tornar o seu nome e a sua grandeza conhecida em toda a terra. Fechou? Estão comigo aí? Então podemos entrar no primeiro tópico. Deus tem o melhor para nós. Queridos, isso não pode ser uma coisa aqui da sua cabeça. Isso precisa entrar no seu coração. Você precisa crer nisso, que Deus tem o melhor para nós. Tudo aquilo que Deus criou, visa a sua glória. Todas as promessas que nós encontramos na Bíblia, todas as promessas, em última instância, elas têm o objetivo de glorificar a Deus. Querem ver? A Bíblia está cheia de promessas sobre termos uma família abençoada. Amém? E se a tua família não está do jeito que você imagina, vai para a Bíblia, pegue as promessas e comece a declarar. Porque é isso que Deus tem para nós, Ele tem o melhor. Mas sabe qual é o propósito dessas promessas de uma família abençoada? Que haja continuidade. O Salmo 73 diz assim: os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez, não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração, de forma que a geração seguinte conte aos seus próprios filhos. Então, presta atenção, por quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Então, eles porão a sua confiança no Senhor e não se esquecerão dos seus feitos. Faz sentido, queridos? Existe uma promessa de uma família abençoada, mas então nós vamos contar, e nós vamos contar de maneira que as gerações seguintes porão a sua confiança no Senhor e continuarão dando a Ele toda a glória. O objetivo é continuidade. Há inúmeras promessas da Bíblia sobre nós sermos abençoados financeiramente. A Bíblia tem crescimento para todos nós, você pode acreditar nisso de verdade. Deus tem aumento para nós. Mas o Salmo diz assim: em crescendo as riquezas de vocês, não prendam nelas o coração. Não se enganem, não se atrapalhe, não perca o foco. A sua prosperidade visa a glória dele. O seu aumento é para que o seu reino seja estendido. O seu aumento é para que ele seja exaltado. Tudo é por ele, para ele, por isso a ele toda a glória. Famílias abençoadas, finanças abençoadas tem outro aspecto: influência, poder, visibilidade. Mais uma vez, o que Deus tem, essas promessas que Deus tem, de que seu povo seria colocado por cabeça, não por cauda, tantas outras coisas. Para que é, gente? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vocês sejam grandes. Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Aleluia. Entendem todas as promessas. Você precisa estabelecer essa premissa. Tudo que Deus nos prometeu, em última instância, para que o seu nome, a sua grandeza seja conhecida. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu amo essa passagem. Já preguei em muitas igrejas aqui. Diz assim: se vocês quiserem e se vocês me ouvirem. Olha o coração de Deus. Consegue ouvir o coração de Deus? Se vocês quiserem e vocês me ouvirem, comerão o melhor desta terra. Deus tem o melhor para nós. Olha o coração de Deus. Se vocês quiserem e ouvirem, vocês comerão o melhor. Esse é o coração de Deus para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o nosso Deus e Pai. A existência por meio da
fé. Todas as promessas, todas as bênçãos já foram conquistadas. Agora nós precisamos, por meio da fé, tomar cada uma dessas bênçãos que já foram dadas e agora materializar na nossa vida por meio da fé, porque Deus quer o melhor para nós. Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Isso precisa sair da mente, queridos. Isso precisa entrar no coração. Diga: Deus tem o melhor para mim. Pense nisso, você precisa crer. Nós precisamos partir desse ponto. Deus é bom o tempo todo. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Tem mais um texto de Josué que diz assim: não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então farás prosperar todo o teu caminho, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Você crê nisso, queridos? É só um versículo que você quase sabe de cor. Nós precisamos crer que se nós buscarmos, nos rendermos ao Senhor, Ele tem o melhor para nós. Tudo o que fizermos não é um passo para frente, 2 passos para trás. O Senhor quer nos abençoar. Isso é maravilhoso. Segundo ponto: não é do nosso jeito, é do jeito dele. O que eu falei? Poucos ouviram o que eu falei, vou falar de novo. Queridos, a palavra não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é o que nós pensamos, é o que Deus pensa. Isaías diz assim, o Senhor fala: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. Porque tanto quanto o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então, Deus tem coisas grandes para nós, Deus quer o melhor para nós, mas não é do nosso jeito, não é aquilo que nós pensamos, é como a palavra diz. A mensagem cristã, queridas, é cheia de paradoxos. Quer dizer, uma mensagem aparentemente contraditória. Paradoxo. Aparentemente contraditória, mas profundamente verdadeira. Querem ver alguns? É morrendo que se vive. É dando que se recebe. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. No sossego e na confiança está a vossa força. Quem se humilha será exaltado. Quem quer ser o maior, seja aquele que serve. Quem quiser ganhar a sua vida aqui nesta terra, vai perder. E quem perder a sua vida por causa de Jesus, vai encontrar. Perceberam quantos paradoxos? Quantas coisas que parecem, porque definitivamente o jeito de Deus não é o nosso jeito. A gente diria, para cada uma dessas sentenças, diria: tem certeza? Será mesmo, Senhor? Não é uma furada isso aqui? Eu acho que não é bem assim, é o nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. Queridos, nós somos uma geração de cristãos que em sua maioria não tem ainda uma mentalidade cristã. Se professa cristão, mas ainda não tem uma mentalidade. Queremos o que Deus tem. Queremos as promessas, aquilo que Ele promete, mas ainda não entendemos que não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Ainda ficamos teimando nisso. Muitos se entregam a Jesus e o recebem como Salvador, mas não o recebem como Senhor, visto que ainda andam pelos seus próprios pensamentos e pelos seus próprios argumentos. Sempre tem um argumento. Por que você age assim? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. É do seu jeito. Acontece que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então nós precisamos compreender isso. Nós podemos ter uma geração salva, mas não é uma geração que salga. E aí Jesus disse que o sal, se ele perder o sabor, para nada mais serve. Se não ser pisado pelos homens. E no fim vai terminar no monturo. Como essa geração vai terminar, queridos? Nós somos chamados a renovar a nossa mente. Porque uma fé sem obras é morta. Por isso que eu falei desde o começo, você precisa crer. Porque não é crer na cabeça, é crer com o seu coração. Porque então existe uma coerência entre a sua maneira de viver com aquilo que você diz
crer. Mas muitas vezes nós vemos as pessoas declarando uma crença, mas vivendo de outra maneira. E então o ímpio corre com alguma coisa e o justo vai sendo eco daquilo que o ímpio está falando. Não, queridos, nós somos a voz. É uma geração cujo Deus é o Senhor. Nós nos rendemos a Ele como Senhor. Porque senão se cumpre na nossa geração o que diz Provérbios 25, 26. Como fonte, como manancial corrupto e fonte turvada. Assim é o justo que cai diante do ímpio. Então muitas vezes o evangelho é vituperado. Muitas vezes o evangelho é escarnecido. Crentes são escarnecidos por falta de nós estarmos aí entendendo que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Todo mundo conhece a história do jovem rico. O diálogo que ele teve com Jesus. E depois desse diálogo, gente, vocês ouviram falar do jovem rico ainda na Bíblia? Sumiu, caiu no anonimato. E o que aconteceu com eles, querido? Ele foi embora triste, porque ele não aceitou o jeito de Deus. E porque ele não aceitou o jeito de Deus, ele perdeu aquilo que ele mais buscava. Lembram da conversa? Ele dizia assim: mas eu tenho buscado tudo isso desde a minha infância. O jovem rico, ele era bem sucedido, mas ele não era alheio às coisas de Deus. Ele amava Deus, ele queria Deus. Desde a sua infância ele estava buscando as coisas de Deus, ele estava procurando guardar os mandamentos. Mas então, na hora que ele encontrou, ele perdeu aquilo que ele mais buscava. Por quê? Porque não aceitou o jeito de Deus. Continuou do seu jeito. Nós temos mais um exemplo, Saul. Saul foi escolhido como rei da nação de Israel. Deus deu instruções claras para Saul. Mas então chegou um determinado momento que ele começou a se sentir pressionado. Tem alguma coisa a ver comigo e contigo? Essa palavra pressionado, não, né? É só lá com Saul. A gente não vive nenhum tipo de pressão esse tempo. Saul começou a ser pressionado pelas pessoas que estavam perto dele, pressionado pelo exército, pressionado pelo inimigo. Assim, queridos, somos nós. Nós somos pressionados quando negociamos os valores, quando são as tentações de negociar os valores, negociar o jeito de Deus no meio da pressão. Mas Deus tinha um jeito, mas Saul escolheu o jeito dele. Perdeu tudo. Por outro lado, nós temos outro exemplo. Vamos colocar uma coisa boa aqui, né? Tiago e João. Certo dia, com Jesus, estavam entrando num povoado samaritano. Jesus disse: vamos ficar por aqui. Acontece que os samaritanos não receberam Jesus. E Tiago e João disseram: Senhor, quer que peçamos que desça fogo do céu e consuma todos eles? Eu penso, né? Cada um imagina Jesus meio parecido, né? Penso que Jesus botou a mão na cabeça. Ai, vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas é tão interessante, ali eles se renderam, né? Fizeram do jeito de Jesus. E mais tarde, lá em Atos dos Apóstolos, esse mesmo povoado recebeu o Evangelho. E houve uma grande alegria lá. E sabe quem teve que ir para lá? Pedro e João. O Tiago escapou. Mas o João foi lá. E agora ele foi e impôs mãos sobre eles para receberem o Espírito Santo. Olha o resultado, queridos. Não era o fogo da destruição que Deus queria. Era o fogo do avivamento. Era o fogo do Espírito Santo. Ele se rendeu e Deus fez. Aleluia. Sempre dá resultado. Quando nós nos rendemos, queridos, sempre dá resultado. Provérbios diz assim: aceite o que eu digo e você terá vida longa. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Oh, que promessa maravilhosa. Vivemos na era do crente à la carte. Quem gosta de comida à la carte? Coisa boa, né? Você vai lá numa turma, cada um pede aquilo que quer. Já entendeu, né? Crente à la carte. Você escolhe a porção da palavra que você mais gosta, que não confronta o seu sistema de crença, que é palatável. Você fica com essa parte e diz assim: não, isso aqui não gosto. Não gosto. Comida japonesa não gosto. Comida árabe não gosto, né? À la carte. Queridos, não é assim, não é do nosso jeito. As pessoas querem amoldar a Bíblia no conceito do mundo, na filosofia do mundo, na tendência do mundo, quando o ensino é o contrário. Diz assim: não se amoldem
aos pensamentos desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu parar um pouquinho no experimentar e comprovar. Muitas vezes a gente pensa em experimentar assim no coração, né? Experimentar. Que eles pensam num experimento científico. Como uma coisa se torna comprovada cientificamente. Alguém faz um experimento e tem uma comprovação. Então você repete o experimento e você tem a mesma comprovação. Ele repete o experimento e tem a mesma comprovação. É isso. Renove a mente para que vocês possam experimentar e comprovar. Eu vou fazer do jeito de Deus, dá certo. Eu vou fazer do jeito de Deus, dá certo. Eu vou fazer do meu jeito, dá errado. Vou fazer do meu jeito, dá errado. Estão entendendo? Fazemos do jeito de Deus, sempre dá certo, experimentamos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas os valores eternos de Deus são imutáveis, eles duram para sempre. O mundo precisa de referências, o nosso chamado é ser estas referências. Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas nós precisamos do terceiro ponto. Primeiro, Deus tem o melhor para nós. Segundo, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Terceiro e último, a rendição é o caminho para o agir de Deus na terra. Se você procurar na Bíblia ou na história, todas as pessoas que fizeram grandes coisas antes passaram por esse momento de rendição. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, render-se é parar de lutar, render-se é se entregar, é não resistir. Todos passaram por essa encruzilhada, nós passamos, a minha vontade, a vontade de Deus, os meus planos, os planos de Deus, o meu jeito, o jeito de Deus. E todos, sem exceção, queridos, isso vai incluir eu e você. Vão ter que passando por essa encruzilhada, terão que escolher, saber, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Pense um pouco, se você fosse Noé, não sei vocês, mas eu acho a missão que Deus deu para Noé assim, assustadora, ó, até os céus estão comprovando, né, assustadora, gente. Já pensou Deus dizer para você construir uma arca? Mas Noé se rendeu. Você acha que ele teve dúvida? Você acha que ele ficou entre vontade dele, vontade de Deus? Será que é a cabeça dele? Será que é a cabeça de Deus? Todos passam por essa encruzilhada. Mas ele se rendeu, olha o resultado, a terra foi repovoada pela sua família. Glória a Deus por isso. Muito bom, Deus é maravilhoso. Deus chamou Moisés para uma obra grandiosa, tirar o povo. Mas você conhece a história. Moisés achou 1001 desculpas. Senhor, manda outro. Senhor, eu não falo bem. Senhor, eu lá, você sabe como é que o meu filme não ficou bom lá naquele Egito lá. Não quero saber de voltar para lá. Até que Moisés se rendeu. O resultado, nós já sabemos, Deus foi tão engrandecido, Deus foi tão glorificado. Olha aqui o objetivo principal de qualquer coisa, a glória ser dada a Deus. E até hoje Moisés está no registro dos homens mais importantes, os líderes mais importantes de toda a história, queridos. Mas vamos lá, no exemplo supremo, Jesus. Jesus, o nosso exemplo supremo. O que estava em jogo, queridos? A salvação de toda a humanidade. A restauração do plano original de Deus, de trazer o reino de Deus na terra. A humanidade sendo restaurada, a condição de filhos de Deus, vivendo para a sua glória. Olha que alvo, olha que coisa tremenda. Mas não podemos pensar que foi fácil. Não foi fácil. Jesus veio como homem, ele é Deus, mas ele veio como homem. E chegou nesta hora, ele chegou nessa encruzilhada. A minha vontade é a vontade de Deus, o meu jeito, o jeito de Deus. Então a Bíblia diz que ele foi lá no Getsemane. E ele falou, minha alma está triste até a morte. A nossa alma, quando está nessa luta de qual é a vontade, ela fica estraçalhada. Jesus disse, orem comigo. E ele disse, Pai, não tem outro jeito. É isso mesmo. Se tiver outro jeito, vamos pensar num outro jeito. Mas se não tiver, faça-se a tua vontade. E Jesus saiu daí. E daí a pouco, gente, vocês sabem quando a gente ora e depois ora de novo, porque a gente orou, mas não se conformou com... E Jesus volta e diz assim, Deus tem certeza que não tem outro jeito. A
cruz e o sofrimento eram apavorantes, queridos. Apavorantes. A vontade de Jesus era fugir daquele momento. A vontade dele era ter outro jeito. Ele diz, não tem outro jeito. Se não tiver, faça-se a tua vontade. Mas se tiver, sai de novo, terceira vez. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. A sua alma está num estado de quase se decompondo, de se estraçalhando. E ele diz, Deus, não tem outro jeito. O teu jeito é esse mesmo. Então faça-se a tua vontade. A partir daí, nós não vemos mais Jesus reagindo. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz assim, ó, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele se rendeu. Glórias a Deus por isso. Que coisa tremenda, queridos. O resultado dessa rendição, você pode medir? Chegou até você o resultado dessa rendição? Se chegou, diga glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aplauda o Senhor. Ele é demais, queridos, a rendição é o caminho de Deus agir na terra. Não existe outra maneira, queridos, não existe outra maneira. Oh, o Espírito Santo está chamando a igreja. O Espírito Santo está nos chamando. Você quer se render totalmente ao Senhor? O quanto você já se rendeu? Deus tem o melhor para nós. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. E a rendição é o único caminho para você provar, para você experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, Deus está chamando uma geração. Essa é uma palavra, é o tema da nossa conferência. E essa palavra vai determinar os rumos do resto no seu coração. Porque nós precisamos começar nos rendendo, reconhecendo, Senhor, do teu jeito. O que aconteceria com a nossa nação se todos os crentes dessa nação se rendessem diante do Senhor? Mas não vamos pensar naqueles que estão lá fora. Olhe para você, olhe para a sua vida, para o seu coração. Você pode se colocar em pé, eu já estou aqui no apelo. Não se distraia, não se distraia. O Senhor está chamando uma geração para ser referência. Oh, queridos, por que não hoje você se render totalmente? Por que não agora? Sabe, na nossa vida existem momentos em que você olha para trás e diz assim, naquele dia que eu ouvi aquela palavra, eu rendi meu coração, eu nunca mais fui o mesmo. Eu tenho muitos exemplos disso, eu tenho certeza que você também tem. Conferências que eu fui, que eu preparei meu coração, uma de maneira especial. Eu me preparei muito e eu fui, e eu ansiava muito ser tocada pelo Senhor, ter uma palavra, algo no meu coração naquela conferência, e aparentemente nada aconteceu. Eu me coloquei, eu recebi tudo o que aconteceu lá, mas não teve nada diferente que me movesse interiormente. Eu saí meio que assim, Senhor, te busquei tanto. Mas então, quando eu entrei no avião para voltar, subiu um choro no meu coração. E eu dizia, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando? E aquele choro não parava. E era um choro bom. E eu voltei, cada pouco eu chorava. Aí eu secava as lágrimas, aí eu chorava de novo, de Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi no pós, queridos, eu nunca mais fui a mesma. Eu experimentei um aumento da graça de Deus na minha vida, da revelação do Senhor. A expectativa gera um mover, você precisa se entregar. Você precisa se render ao Senhor. Rendição é sinônimo de obediência. É parar de lutar. E para você se render, você precisa deixar algumas coisas para trás. E eu quero falar de 3 coisas bem pontuais que você precisa deixar para trás. Primeiro, deixe todo o pecado para trás. Rendição é um convite ao arrependimento. Queridos, não sei como você chegou aqui, mas certamente nós temos uma amostragem grande aqui. E tem muita coisa no nosso meio. O Espírito Santo está aqui.
E Ele vai te tocar. Essa é a minha fé. Essa é a minha oração durante toda essa pré-conferência. De que o Senhor tocasse e trouxesse arrependimento, salvação no nosso meio, libertação de pecado. Comece a buscar o Senhor. Que tipo de pecado? Que tipo de seu jeito você anda vivendo? Que tipo de conformidade com esse mundo? Queridos, deixe todo o pecado. Eu não vou nem nominar, o Espírito Santo está aí. Deixe todo o pecado para trás. Segundo lugar, deixe a mágoa e a amargura para trás. Não tem como você ir para mais de Deus carregando pesos extras. Solte. Solte. Quando estamos magoados e amargurados, nós carregamos literalmente as pessoas junto conosco. Solte. Libere. Deixe ir. Entregue para o Senhor. Aquilo que nós pecamos contra o Senhor é infinitamente maior do que qualquer pecado, qualquer falta que alguém possa ter cometido contra você. E eu sei que estou mexendo num ponto importante. E você tem nomes na sua mente. E você precisa soltar agora. Comece a falar esses nomes. Diga: Senhor, eu entrego a Ti fulano de tal. Eu libero do meu coração essa mágoa. Eu libero essa amargura. Hoje é o ponto final que eu carrego isso na minha vida. De hoje em diante não quero mais saber. Não quero mais saber. Terceiro lugar, deixe toda a resistência para trás. Não sei vocês, queridos, mas eu precisei renunciar a isso. Eu sempre tinha uma resistência no meu coração. Uma certa rebeldia em algumas coisas. Precisa se render ao Senhor, mas parece que tem uma coisa dentro. Deixe toda a resistência. O Senhor está aqui, a unção do Senhor está aqui para quebrar toda a resistência. Eu declaro no nome de Jesus, toda a resistência, todo o poder maligno que está causando essa resistência, eu anulo agora, quebro, torno sem poder, em nome de Jesus. Agora, se vem do seu coração essa resistência, fale você. Diga: eu renuncio. Eu me rendo. Eu paro de lutar. Eu paro de querer fazer do meu jeito. Eu me rendo a Ti. Deixe o pecado para trás. Deixe a mágoa, a amargura. Deixe toda a resistência. O apóstolo Pedro teve muitos momentos marcantes com Jesus, mas nenhum deles se compara com o encontro depois de Jesus ressuscitado. Pedro tinha pisado feio na bola. Pedro tinha negado o Senhor. Mas quando Jesus chega para confrontá-lo, Jesus podia dizer: Pedro, na hora que eu mais precisei, você não estava. Pedro, você me negou depois de tudo aquilo que você falou para mim. Jesus não fez nada disso. O que Jesus falou? Pedro, tu me amas? Fecha os teus olhos. Essa é a pergunta hoje. Deus não está querendo saber do teu passado. Deus está querendo saber se você o ama e se você se rende. Porque se você o ama e você se rende, o pecado vai ficar para trás. A resistência vai ficar para trás. A mágoa vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Ele está pedindo, se você está disposto a se render. A canção dessa música vai te ajudar. Comece a orar aí no seu lugar. Agora é você e o Senhor. E a letra da canção vai ajudar. Eis-me aqui, você pode cantar como uma expressão de adoração, uma resposta do teu coração, entrando nessa aliança, renovando essa aliança. Mas se você tem acerto ainda com o pecado, com mágoa, antes de cantar, libere. Antes de cantar, fale: Senhor, eu solto, Senhor, essa resistência. Senhor, eu solto toda amargura, toda mágoa. Oh, Espírito Santo, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Responda a esse apelo diante do Senhor. É momento de se render, de se render, de se render. Eu sou teu e tu és meu.
eis-me aqui, rendido estou, rendido estou. Eu sou teu e tu és partir desta rendição, rendido estou. ou você vai continuar adorando, você vai continuar se rendendo. O Espírito Santo está aqui, seja sensível, ouça o que Ele está te tocando. Não mude de assunto na sua cabeça, não mude de assunto. Diga: Senhor,